Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como diria o Matiola, bom dia para quem vai assistir de dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com minha amiga Gil, que estávamos aqui fazendo uma resenha sobre uma parada que eu vi num vídeo do Juqueri. Fiquem ligados aí que eu vou trazer para vocês aí, vou deixar para vocês decidirem o que vocês acham, o que é, mas hoje o tema não é sobre isso, hoje é a continuação daquela live histórica, maravilhosa que a Gil fez aqui e chamou bastante atenção, viu, Gil? Chamou bastante atenção. Foi uma das lives mais, assim, bem acessadas do canal, vamos chamar assim, né? Então é um assunto, e não é à toa, né? Você mostrou bastante autoridade no assunto quando estava falando ali, e não só mostrou, você tem autoridade sobre o assunto, estudou, e naturalmente isso acontece, né? Vou dar uns recadinhos aqui antes, né? A live de amanhã que eu faria com o vovô do Paranormal, que está aqui em casa, inclusive, hoje, foi levar o Rock e a Leca para passear. A gente deixou para quinta-feira, que vai ser melhor. Ó, vou falar para vocês, existe vida, Gil, além do YouTube, viu? A gente está trabalhando todo dia. Com certeza. Soltando vídeo, eu falei assim pro meu pai: eu quero assistir um jogo do Brasil amanhã. Amanhã não vou fazer live com você. Quero curtir um jogo, quero ficar tranquilo. Ele falou: rapaz, e é verdade, vamos assistir o jogo. Então, amanhã não teremos live, porque a gente tem vida fora do YouTube, né? E deixamos para quinta-feira, né, para falar das nossas investigações. Então, nos perdoem, porque a gente quer viver um pouco também, né? Curtir um pouco a vida. E é isso. Eu vou dar boa noite para quem chegou. Acho que eu vou até tirar meu fone, Gil, porque a bateria aqui está acabando. Vocês estão me ouvindo bem agora? Sim, está perfeito. Para mim está. Só para ver aqui. Deixa eu dar uma boa noite para quem está aqui. A Maria da Graça Lobão. Muito obrigado, minha querida, por estar aí. A Narri, a querida Narri, presente sempre. Uma boa noite, Bino. Eu não sei quem é Bino, não, viu, Narri? Eu só conheço o Senhor Fantasma, viu? Você conhece o Bino, ou Gil? Olha, me disseram que tem três cara nomes, passado, o terceiro é o Senhor Fantasma. Muito bom. Tô te dando uma boa noite aqui. Áudio e vídeo, ok. Muito bom. Acho que a gente já deu os recadinhos do coração da paróquia, como diria uma amiga minha. Bino é mais bonitinho. Não. Senhor Fantasma é mais aterrorizante. Você viu até que eu tirei foto ao lado do Fantasma, Nai. Que é isso? Você viu essa foto? Você viu, Gil? Eu vi. É isso, ali do lado. Fantasminha camarada, né? A gente foi no... Eu vou contar umas derrotas para vocês, antes da gente entrar no assunto. A gente foi filmar... Meu pai não foi, mas eu e Matiola, a gente foi filmar na fábrica de cimento Portland, lá em Perus. Olha, eu vou falar para vocês, eu cheguei tão destruído em casa, e branco. Eu já sou branco, né? Mas brancão, assim, roupa suja. Olha, e a gente no meio da fábrica de cimento abandonada, várias coisas loucas aconteceram lá. Todo mundo se parecia uns doidos andando na rua com câmeras na mão filmando. Mas foi legal. E eu cheguei muito cansado. Eu percebi que eu preciso realmente voltar para a academia, me apaixonar por levantamento de peso, fazer o cardio bonitinho, porque não dá. A gente precisa se cuidar mesmo. Não, eu já estou com 4 meses de academia. Só 3 vezes eu fui. Ai, que horror, gente. E tio, aqui eu tenho já fui 3 vezes. Aqui no prédio tem uma academia bonita, grande até, e eu tenho uma ergométrica aqui em casa, eu olho para ela e o problema dela, sabe qual que era? Era o banco. Tinha um banco ruim, eu falei para Michele, vou trocar o banco, aí tudo vai ficar bem. Tá parada lá. Não é eu sei como que é. Eu conheço a história. Conheço a história. Fantasma bonitinho, aquele no final dos cortes. Todos, sim, né? Obrigado por assistir. Um fantasminha fofinho. Aquele lá é aquele é o Bino. Aquele fantasma é o Bino, viu? Eu sou o Senhor Fantasma.
Gil, vamos lá, eu vou colocar aqui então, né? Obrigado por todos que estão aí, por todos E que vão aqueles que chegar, chegarão por ainda. todos que vão assistir depois, não tem problema não. Vou colocar aqui e vamos que vamos. Eu vou tirar, deixa eu ver como que eu tiro a gente aqui. Como é que eu tinha feito? Acho que era isso aqui. Aí, pronto. Prontinho, Gil. Então, pessoal, É até o nesse Bino slide mesmo, né? exagerou. É nesse, O, sim, sim. O Bino exagerou nos predicados, porque, na verdade, nós estudamos, nós temos um conhecimento mínimo, né? Mas a gente, pelo menos, é curioso. Eu costumo sempre dizer que a gente diminui um pouquinho a nossa ignorância, no sentido de ignorar, de desconhecer, né? E nós fizemos, no último encontro nosso, uma viagem, falando um pouquinho da história da espiritualidade, deixando claro que quando você fala em história, você fala em fatos, em, em situações que foram comprovadas através da ciência, através de vários campos da ciência, né? E que a espiritualidade, ela vem em encontro, no caso, a questão de crença e fé, mas a gente veio percebendo quando que começou toda essa questão, quando perceberam que o homem tinha algo de espiritual. Então, nós falamos que quando foram localizados os primeiros sepultamentos, né, considerados que foram realmente sepultados, e a gente veio trazendo um pouquinho a história, passamos por grandes mestres, grandes avatares, né, que tentando trazer o conhecimento, tentando trazer um pouco da espiritualidade, cada um a seu modo, cada um dentro das suas tradições, e nós viemos trazendo lá, falamos dos sumérios, de Atlântida, falamos dos chineses, da Índia, enfim, né, de Hermes Trismegisto e da Trimurti, e agora nós tínhamos, da última vez, né, porque nos empolgamos um pouquinho, então não conseguimos, né, concluir naquela vez. Mas então agora nós chegamos nesse momento, né, nas Américas. Nas Américas. O povo maia, nesse momento, ele estava atingindo seu grande auge, embora tenha surgido no ano 200 a.C., embora não tinha tido aparentemente nenhum contato com outras civilizações, né? E mesmo assim, tem coincidências incríveis com o Egito. Tanta coincidência que até há uma especulação que ambas tiveram uma influência de uma civilização chamada, como nós falamos anteriormente lá, a Atlântida. E tantas são as coincidências entre esses dois povos, tanto o Maia, os Atlantes do Egito, que no Museu Britânico tem um código chamado Trancossiano Maia, e que ele conta exatamente sobre a existência de uma civilização, da civilização Atlântida, e cuja data da existência é a mesma data que Platão falou em Críticas, que eram os textos, né? Mesmo que nunca houve interação entre esses dois povos. Sendo que outra ligação entre os maias, os egípcios e os atlantes são as pirâmides de degraus. Todos têm pirâmides de degrau. E também o culto da serpente, significando regeneração e renascimento. E as serpentes eram de gêmeos paralelos, significa essa de duas cabeças, né? Cabeça nas duas pontas, como vocês observam aqui nessa gravura que nós temos aqui. Além dos crânios alongados, diferenciando a elite das classes mais baixas. Outra coincidência é que ambas as civilizações costumavam transformar humanos também em seres felinos. É muito comum vocês verem em todas elas, no caso, né, pelo menos vamos dizer, na maia e egípcia, essa questão de transformar humanos em felinos. E uma coincidência ainda mais brutal
total seria o desaparecimento de ambas as civilizações, quase como se ambas tivessem sido abduzidas. Ou quem sabe o que aconteceu? Foi fome? Foi seca? Algum desastre natural? Para isso, nós não temos respostas ainda nas histórias destas civilizações. Deixa eu só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu passar para o próximo, que daí vamos, né, falando um pouquinho dessa, vocês percebam que nós não podemos nos aprofundar muito em algumas questões, senão nós não terminamos. Pelo menos a gente vem trazendo. E claro que cada uma dessas civilizações tem uma riqueza incrível, a pessoa pode vir a pesquisar mais até sobre esses Uhum. assuntos, né? Mas só que é interessante que dizer que nessa mesma época nós tivemos o shintoísmo, que era a principal religião do Japão, cuja palavra, como o que significa, caminho dos kami, que são os espíritos do Camis. mundo natural. Como? Desculpa. Eu só falei camis, é porque eu me lembrei que eu fiz um vídeo sobre os camis, que é a parte mais ligada à natureza, não é isso, Gil? Exatamente, É, exatamente. Ser um espírito do mundo tem uma natural. divisão ali, né? É interessante, bem interessante mesmo. Exatamente. Então, tudo é como, por exemplo, os espíritos dos oceanos, dos mares, animais, ou até mesmo partes do seu corpo, que, segundo eles, possuem uma energia criativa, que une todas as coisas. E as celebrações deles são em santuários, os quais possuem portões chamados tori. Então, vocês vejam aqui que tem um tori, esse portão vermelho aqui que vocês veem, sempre na entrada desses templos tem esses portões chamados tori. A partir que eles entram por esse portão, eles já estariam, né, com toda essa, recebendo toda essa ligação de energia, né, desses santuários e de todas essas, dos animais, oceanos, como disse, tudo tem espírito para eles, né? E depois, 200 anos depois, já do shintoísmo, temos o nascimento dos ortodoxos, tá? Que seria praticamente como a Igreja Católica. Porém, se separaram devido a questões, assim, divergências teológicas, né? Também dando fim, nesse mesmo tempo, à Idade Média, que nós comentamos, né? Das ocorrências lá da Idade Média, que foi muito considerado também a Idade das Trevas. Agora, e já iniciando, saindo da Idade das Trevas, começando na Idade Moderna, lá por volta de 1500 e indo até 1815. Nesta época também iniciou a caça às bruxas, né? Não parou totalmente. Lembra que eu falei a Idade das Trevas? Entrou ali na Idade Moderna, mas também tinha essa questão, né? Então, e esse movimento, no caso, nesse período da Revolta Protestante, foi iniciada por Martim Lutero, mas a causa não foi só essa questão das bruxas, mas sim a prática católica que vendia perdão dos pecados. Então, até eu comentei, né, na live anterior, né, essas indulgências e perdão dos pecados. Então, fazia-se como se fosse uma feira mesmo, livre, onde um participante, que fosse um padre da Igreja Católica, estava com vários papéis, né, de perdão de pecado. Então, conforme a tua posse, você podia se livrar de algum pecadinho, né? Em alguns davam umas galinhas, então pecado, só podemos perdoar até aqui. A outra eu matei, opa, mas você tem terras, então tá, teu pecado, né, é maior. Então Lutero não gostou muito dessa palhaçada, trocando em miúdos, e, e ficou revoltado, né, com essa história. Então, mas a diferença principal entre ambos é não a
Bíblia tinha mais autoridade sobre as coisas de Deus do que as outras igrejas. Então, ele não concordava com isso, né? O Dio deu uma Algumas trava... outras. O Dio, desculpa aí, parece que deu uma travadinha, não sei se você quer voltar um pouquinho antes. Eu estava vendo aqui, deu uma travadinha, não sei se foi só Agora eu aqui. não sei em que momento travou, porque eu não Foi botar para percebi o pessoal aí, aqui. vocês travou para vocês aí? Porque aqui para mim travou. Deixa eu ver. Se o pessoal respondeu onde travou, eu volto. Não, Responderam? ainda não. Não. Ah, segue o barco então, ô Dio. Então vamos continuar, né? Então, como eu disse que a diferença de Martim Lutero, né, que entraram os luteranos, qual que era a diferença dos demais? É de não acreditar, no caso, não aceitar, no caso, o Papa como sendo autoridade máxima, né? E que também a Bíblia não podia ser mais importante, no caso, que as próprias coisas de Deus. Então, eles acreditavam mais nas boas ações, a fé, coisas dentro desse ponto, né? Então, algumas outras religiões elas surgiram como que derivadas do catolicismo, salvo algumas divergências de interpretações da Bíblia, etc. Então, depois da Bíblia, houveram outras religiões e várias que se dizem cristãs, no entanto, divergem de um ponto ou de outro, ou é uma questão de interpretação. Não existe livro na face da terra que sofreu mais modificações, interpretações que esse livro, a Bíblia. Agora, vamos vir mais contemporâneo, né? Uma parte mais contemporânea. Então, contemporaneamente, nós temos clarividência, telepatia, controle de consciência, magnetização e a possibilidade de projetar seu corpo astral, atribuídos a uma das mulheres mais influentes e respeitadas do seu tempo, Helena Blavatsky. Ela é estudiosa do hermetismo. Lembra que nós falamos lá do Hermes Trismegisto, conhecido como sábio dos sábios, que nós mostramos lá os 7 princípios do hermetismo, que ele influenciou o cristianismo, o hinduísmo e várias outras religiões, né? Então, ela também é estudiosa do hermetismo, que seria o pilar das suas obras. Ela peregrinou por 20 anos e ela participou da fundação da Sociedade Teosófica, ou Teosofia, essa que estuda as religiões, filosofia, ciências ocultas e estudar as leis inexplicáveis da natureza. Ela escreveu o livro Doutrina Secreta, que explicaria a origem e evolução do universo e humanidade a partir de 7 raças. Helena Blavatsky é interessantíssimo, mas tem que se aprofundar muito, porque ela trouxe, assim, muita coisa, né? Muita novidade, além de ter um embasamento também na parte do hermetismo. Agora, na Europa, gente, vamos falar, né? Nessa época também na Europa tivemos o aparecimento do espiritismo, né? Falamos lá do Hipólito Leon Denisard, mais conhecido como Allan Kardec, o decodificador do espiritismo, com 5 obras básicas, entre elas O Céu e o Inferno, a Gênesis, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, e até a partir, depois da morte dele, ainda teve obras póstumas de Kardec, né? Em 1891, oficialmente, fim da Inquisição. E em 1869, morte de Kardec. Por que eu fiz essa anotação? Porque Kardec, ele não pôde ir tão a fundo quanto ele gostaria.
porque ele ainda tinha essa questão, tinha lá, ele morreu antes que a Inquisição terminasse. E sabe que a Inquisição fazia com quem falava algo que era considerado herege. Então ele teve de revisar e tal, e deixar assim, vamos dizer, bastante cristã, né? Porque, vamos dizer, se ele tivesse nas entrevistas dele, na pesquisa dele, trabalhado só com hinduístas ou com budistas, ou você podia ter outras, né? Outras interpretações, né? No entanto, assim mesmo, interessantíssimo toda essa questão de Kardec. E Kardec tem algumas coisas assim muito, muito, muito legal para falar sobre ele. Até deixa eu ver, eu fiz uma pesquisa, deixa eu ver se eu encontro aqui fácil, gente, que eu achei interessantíssimo. Bom, primeiro eu vou ler aqui a frase dele. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente à razão. Olha que coisa linda! Em todas as épocas da humanidade, fé inabalável só é quem pode encarar frente a frente a razão. Significa que ele colocou as pessoas que estudassem tudo, mas que fosse uma fé raciocinada, vamos dizer assim. Não é porque é e pronto. Então, isso aí é fantástico. Mas olha que coisa interessante. Eu trouxe uns dados que eu vou fazer uma pequena leitura para vocês, tá? Mas eu achei interessante demais para trazer. Foi pela uma psicografia do Chico Xavier, tá? Pelo espírito Humberto de Campos, que usava um pseudônimo chamado Irmão X. Então, tem um livro lá chamado Cartas e Crônicas, e é aí que ele conta, né, que numa noite de dezembro olha, preste atenção, de 1799, em esferas elevadas, ocorreu um encontro espiritual entre Napoleão Bonaparte, em desdobramento durante o sono, e o espírito de Allan Kardec. Este ali se encontrava para ajudar e orientar Napoleão, pois futuramente viria a reencarnar na França, na cidade de Lyon. Nesse encontro intermediário por mentores, fica claro que Napoleão estava afastando-se da sua programação. Porque lembra que nós falamos que quando você está lá do outro lado, tem uma programação, só que tem o véu do esquecimento. Vai lá uma hora, a pessoa, né, vai levando a vida, de repente escorrega, né, ou esquece, né? Acontece, né? Acontece. Então, ficou claro que Napoleão ele estava se afastando da sua programação espiritual pré-estabelecida, que era propagar as ideias da Revolução Francesa pelos 4 cantos da Europa, estendendo-se a todos o acesso ao conhecimento do iluminismo e o compêndio do enciclopedismo. Napoleão tinha como principal objetivo lutar contra a tirania dos governos absolutistas que se mantinham hereditariamente nas lideranças dos países, através do uso da força, e valorizar o sacrifício do povo francês vinha fazendo. Eram os compromissos que ele tinha assumido lá. Mas Napoleão se deixou arrastar pela vaidade, pelo poder, acabando por reproduzir na França uma forma de governo que ele deveria combater. E daí tem mais a parte da história mesmo ali do Napoleão. No entanto, uma grande parte ele realizou, né, que deu aquela um pouco mais de abertura. Não foi suficiente, vamos dizer, porque a França era para ser a pátria do Evangelho e se espalharia pela Europa, por toda aquela parte lá de cima. Tanto que Bezerra de Menezes, segundo as fofocas, né, que a gente diz assim, era para ter nascido lá, mas daí fizeram uma mudança de planos, né? Bezerra de Menezes acabou nascendo, né, aqui no Brasil. E para ter uma ideia, você pode imaginar, poxa, lá na França
é, é o berço do espiritismo? Ah, sim, é o berço do espiritismo, mas ele teve, vamos dizer, só a partir da infância mesmo, porque a adolescência, a parte adulta, etc., foi aqui no Brasil. Para ter uma ideia, só instituições espíritas, vamos dizer assim, de casas espíritas kardecistas, fora outras espiritualistas, né? E que acreditam, no caso, nos espíritos, na encarnação, etc., que trabalham com espíritos. Só considerando as casas regulamentadas pela federação, pelas federações espíritas do Brasil, etc. Então, agora já aumentou, não se sabe quanto, mas eram 12.209 centros espíritas espalhados pelo território nacional. E na França, que era o berço da doutrina, ou né? Foi o berço da doutrina, eles não chegam a 10. Olha a diferença gritante, de 12.209 para 10. Então, por isso que Chico sempre dizia que o Brasil era a pátria do Evangelho. E para ter mais uma noção ainda, vamos dizer assim, dos espíritas espalhados pelo mundo, consideram-se mais de 3,8 milhões, tá? Isso no censo de 2010. Possivelmente agora está bem maior. Então, já se dizia que de cada 3 espíritas, 1 é brasileiro. Então, nós temos, assim, ostentamos o título, né, de maior nação espírita do planeta. Então, eu achei interessante trazer isso, assim, também para vocês, sobre Kardec, né? E Kardec, lá que foi visto que ele era um druida, né? Lembra que nós falamos lá atrás dos celtas, etc.? Por isso que o codinome dele passou a ser Allan Kardec, que era o nome que ele usava, né, na época quando druida. E mesmo porque até pelos ataques, né, que sofria durante essa época, que Hipólito Leão Denisard, ele participava de uma federação de cientistas lá, né, só que naturalmente não aceitavam, tiveram ele meio como louco, então ele foi fazer da maneira mais científica possível, né, não fez sozinho, ele teve pouco tempo, começou mais tarde, vamos dizer, nesse caminho, e já tinha muita coisa escrita que foi depois reproduzida, foi revisada, etc., fora todos o tempo que ele mesmo participou desses experimentos de um lugar, de outras pessoas que não se conheciam, fazendo as mesmas perguntas, obtendo as mesmas respostas, ou pelo menos no teor delas, né, sendo o mesmo, e auxílio desses outros espíritas. E quem quiser assistir o filme Allan Kardec, ele está muito bom, ele condiz muito com a história, claro que tem um pouco a parte de filme, né? E até... Esse filme é bom mesmo, Gil. Eu assisti. Assim, não faz muito tempo, não. É muito bom. Não. E você ele está falando aí, eu estou lembrando de cenas do ele filme. via aqueles homens de preto, né? E ele se assustava, ele achava que aqueles homens queriam a destruição dele, etc. E, na verdade, não. Aqueles homens eram os guardiões dele. Eles estavam defendendo, por isso que ele sempre via, ele meio que ficava assustado, os homens de cartão, os homens de preto, por perto, ele achava que eles iam destruí-lo. Ao contrário, eles estavam cuidando. Então, se vocês ouvirem falar dos guardiões, esses eram guardiões, né, que acompanhavam Allan Kardec. Teve até uma pergunta, né, Gil? Pode falar, pode acho fazer. que na live anterior teve alguém perguntou dessa parada de druida. Eu acho que foi até o... Qual que é o nome dele? Sidney. O Sidney. Estuda até comigo na faculdade, somos colegas. Ele perguntou sobre isso. Hoje ele não está aqui, mas eu lembrei que
Ele perguntou isso. Não sei. Ah, depois ele, de repente, mais tarde, né, outro momento, ele Sim, vê a live e vê que a gente acabou comentando alguma coisa, né, sobre isso. sim, sim. Então, é, a partir como eu falei, né, da pátria mãe né, a pátria mãe do Evangelho, e que de cada 3 espíritas no mundo, um é brasileiro, né, a gente vem mais ainda contemporaneamente. E claro que nesse tempo apareceram seitas, outras doutrinas, e inclusive eu vou fazer um comentário, eu trouxe aqui para vocês, ah, uma questão, como se nós estamos contando uma história, vamos tentar, claro que não é completa, e como eu disse, cada tema a pessoa pode ir bem mais além, né? Se interessando por um ou outro assunto, por uma ou outra civilização. Mas poderíamos falar também de uma igreja que surgiu, a Igreja de Satanás. Foi em 1966 e ela é regulamentada, porque nos Estados Unidos não pode ter intolerância religiosa e simplesmente se apresentaram e foi registrada e é aceita como religião, né? E vou falar um pouquinho, só para vocês saberem, já que ela existe, como se comportam, como eles se vestem, etc. Então, eles vestem uma túnica que vai até o chão, com capuz e uma máscara facial preta. Suas mãos estão amarradas com uma corda que é retirada em seguida para representar a libertação. Páginas da Bíblia são rasgadas, simbolizando que eles estão revogando seu batismo cristão. Segundo Desjardins, uma líder da igreja de Satã, que eles chamam, ela diz: temos pessoas que usam cruzes invertidas. Em nossa cerimônia de abertura, realmente teve uma Bíblia rasgada como símbolo da opressão, especialmente de opressão contra as mulheres e as pessoas LGBTQ, desculpa, eu vivo que tem que ir a mais, eu acabei, acho que não completando ali. Além da comunidade BIPOC, que significam negros, indígenas e pessoas não brancas, na sigla em inglês. Ele praticamente qualquer pessoa que tenha crescido com traumas religiosos e que é uma parcela enorme lá dos membros, né? E hoje então, a parte principal lá dos membros. Inclusive, ela começou num hotel lá dos Estados Unidos, vendendo os ingressos para essa abertura, lotou, todos os ingressos foram vendidos, algumas pessoas, naturalmente, não quiseram ser filmadas ou fotografadas, ou que fosse dito o nome dela próprio. No entanto, essa igreja anda crescendo bastante, tem um número grande de membros, muitos, como eles falaram, do pessoal LGBTQIA+, etc., e não só, né, de outros também, claro, considerados minorias, etc., e eles podem ir vestidos a caráter, vamos dizer assim. Então, alguns usam chifres, unhas compridas, uns até fizeram sapatos com pés né, de bode, né? Eu não sei porque acharam que o diabo tinha pé de bode, nada a ver, né? Mas, enfim, eles se vestem essas roupas assim. É surreal isso, né? Bem surreal, mas, como diz, né? A liberdade, como eles dizem, liberdade religiosa. Mas hoje nós podemos dizer que nós estamos na época do despertar de consciências, né? E vou falar um pouquinho da transcomunicação instrumental, né? Então, despertar de consciência não é uma religião, que fique bem claro, não é uma religião. O que tem
em comum com algumas religiões ou doutrinas é a questão de acreditar na continuidade da vida, vamos dizer, da consciência, né? Que tudo não acaba aqui, né? Quando morreu, acabou na Terra. Sim. Então, através de comunicações, tanto por áudio como por vídeo, nós já contamos toda a história da transcomunicação, não vamos contar toda agora, né? Mas também sobre os estudos herméticos, existem muitas casas de mistério, tanto Paulo Iannuzzi, ele é o primaz, fundador primaz da Casa de Mistérios Pilares de Hermes, né, que estudam toda essa parte dos estudos herméticos, cabala, e assim tem vários assuntos que são tratados em casas, né, na Casa de Mistério. Também tivemos Osho ao mesmo lado, quem assistiu The Wind, qualquer coisa assim, Selvagem, qualquer coisa. Então, Osho é super controverso. Teve livros Demais. fantásticos de despertar. Por outro lado, cometia, assim, Uhum. atos de ordem sexual, etc., Sim. assim, bastante exagerado, quase como fossem quase escravas. Então, tem várias polêmicas, gostava dos seus Rolls Royce, tinha vários carros, e conforme pegava para ele mudava do lugar, largava tudo, porque ele sabia que ia continuar, né? Nós também temos Jean-Val Elan, né, que fala sobre revelações cósmicas. Então, tem muito material, muita coisa, porque vocês percebam que nunca se ouviu tanto falar em despertar, sair da Matrix. Antes, passados uns anos atrás, você praticamente não via falar nisso, eram poucos, e você também não tinha muito acesso. Embora foi, né, terrível essa parte, que nós ficamos meio fechados dentro de casa, mas muitos acabaram pesquisando, ocupando seu tempo, entrando na net e descobrindo várias outras coisas nesse sentido, né? De revelações cósmicas, etc. Agora, né? Olha a frase de Chico Xavier, gente, como é importante, que coisa linda. Se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor, não há salvação. Então, por essa frase, praticamente Frase você maravilhosa, né? poderia, maravilhosa, você poderia resumir, assim, o trabalho de Chico, e que falar dele é dificílimo, né? Ao mesmo tempo seria fácil, seria difícil, porque ele foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos, com uma capacidade mediúnica única, porque jamais, em qualquer lugar do nosso planeta, um psicógrafo chegou a psicografar como ele mais de 400 livros, acho que foram 417, se não me falha a memória, né? Feito, jamais igualado na história. Chegaram por vezes, Chico psicografava e só conseguia se ler através de um espelho. Era uma demonstração que os espíritos davam mesmo. Fizeram estudos porque ele tinha vários autores, e nós sabemos que cada autor tem uma linguagem própria. Se, por exemplo, se eu pegassem várias e várias vezes que eu falei em público, por exemplo, eles tirariam um modo. Eles saberiam que era Diocleia que estava falando, Diocleia que estava escrevendo, qualquer coisa assim. Da mesma forma, Humberto de Campos, da mesma forma, eu falei meu nome, mas, assim, por falar, vamos dizer, cada autor Sim. tem o seu estilo literário que é próprio. E foi verificado esse estilo através de computação, de Chico era demais, né? inteligência artificial, exato, que era realmente
o estilo literário desse ou daquele autor, né? E eu vejo isso porque eu sou, assim, apaixonada, eu até comentei lá que um dos livros, lá, o Chanceler de Ferro, que falava sobre José, era do Conde Rochester, né? John W. Rochester. Eu li todas as obras traduzidas dele, né? E isso, adoro. E eu me acostumei com o estilo dele, então eu sabia que eu estava lendo Rochester. Até que então, quem psicografava Rochester era uma russa, Yanovika Krishnanovika, Ova, enfim, aqueles nomes que terminam com Ova, né? Uhum. E com o desencarne dela, disseram que agora uma brasileira de Roraima, eu tenho o nome dela, não Uau. lembro agora, de cor, que está psicografando Rochester. Confesso para vocês que eu pensei, não, Rochester é único, tem aquele seu estilo, bababá, difícil alguém conseguir, né? Daí eu comprei uns 3 ou 4 que tinham sido traduzidos já, né? Porque eles tinham traduzidos e tinha em português mesmo, tal. Só que eu, tipo assim, eu procurei não olhar, eu já sabia que entre eles estava a autora brasileira de Roraima, certo? E eu não queria, para não julgar errado, tal, dizer, não, né, não é mesmo Rochester, ou qualquer coisa assim. Eu fui lendo li outro, não identificava. E não identificava a diferença, vamos dizer. Entende? Então eu falei, nossa, que fantástico, nós temos uma brasileira que psicografa Rochester, Conde Rochester. Eu fiquei assim maravilhada, não mudou o estilo, não mudou nada, tá perfeito. Isso é muito impressionante. Você identifica Rochester ali, né? Então é impressionante, isso é uma coisa assim muito, muito, muito linda. Bom, nós falamos lá do Chico, e podia ter live só sobre o Chico, né? E sobre qualquer Sim. um dos temas que nós falamos. Mas Uhum. vamos também falar de um contemporâneo do Chico, eles começaram juntos, inclusive, né? O Valdo Vieira. Só que dele foi para outras searas, foi para que parte da projeção astral, que também muitos conhecem, vários projeciologistas conhecidos, né? Aqui no Brasil, como tem o próprio Saulo Calderon, como tem o Borges, como é o nome dele? O segundo nome. Walter Esqueci. Borges, né? Walter Exatamente. Ou parecido, você que é Borges do segundo, né? Então, Valdo Vieira tem uma coleção de livros, né? Para quem segue, tem uma cidade, e que nessa cidade tem um espaço enorme, que foi feito com toda uma organização, onde acontecem muitos trabalhos, é uma universidade, né? E tem essa parte de projeciologia. Então, não podia também deixar de falar, nem que fosse assim, muito brevemente, sobre Valdo Vieira, né? E todos os termos diferenciados foram criados por ele, etc. Quando nós falamos, vamos dizer, corpo, né? Nós estamos aqui, corpo, estamos vivos, né? Então, eles chamam de soma. Nós, quando a gente soma, se desencarna de soma. Daí também consciência extrafísica, consciência física. Então, o consim, que está encarnada, a consciência encarnada, o consciex, que é a consciência desencarnada, e assim por diante, né? Tem muita coisa dentro tanto dos livros, tem a parte também de clarividência, que é trabalhada, tem muitos aspectos, assim, interessantes, no caso, na parte também da projeção astral. Eu não sei se eu trouxe aqui, no despertar da consciência, que é essa parte que nós estamos falando, né? Uhum. Mas se fosse falar também, na Índia nós tivemos Gandhi. Quem algum dia não viu o nome de Gandhi, né? Da não violência,
dele tratar todas as questões pela não violência. Que nome importante que foi, e continua sendo Gandhi na Índia, né? Tem uma historinha bonitinha do Gandhi, não sei se você conhece, que é Pode contar para nós. da mãe que levou o filho para falar com Gandhi, porque o menino comia muito açúcar, adorava açúcar. Sim. Aí a mãe subiu lá para falar com o Gandhi, e aí o Gandhi falou, ó, faz assim, volta daqui um mês, que aí eu vou conversar com ele. Ela muito contrariada, porque ele poderia falar ali na hora, aí ela foi e voltou um mês. Aí quando ele voltou, segundo reza a lenda, né, ele falou, olha, não coma doce, porque isso faz mal para sua saúde, né, vai te provocar vários problemas aí no futuro, etc, né? E a mãe, contrariada, perguntou, mas você podia ter falado isso um mês atrás, né? Ele comeu mais um mês de doce, aí ele falou assim, né, que é o seguinte, eu também precisava parar de comer doce, então eu não conseguia aconselhar se eu estava com esse mesmo problema, né? Eu achei fofo complementar. Não, é muito fantástico, fantástico. Tem uma parecida, que tem um colega nosso que foi numa live e ele contou. Então, que ele tinha, mas daí essa é com o Chico, né? Diz que chegou lá, só que antes de esperar, ele estava esperando a tia para entrar para falar com o Chico, etc. E diz que ele ficou fumando lá fora, acendia um cigarro, chegou com jaqueta de couro na motinho dele, e lá fumando tal, né? Daí, quando entrou para falar com o Chico disse que estava sentado ali numa mesa, com os livrinhos dele perto, tal. Daí ela apresentou o sobrinho dele. Chico, você tem que dar uns puxões de orelha nele, porque olha esse menino fumando, né? Ele sabia que o Chico ia sentir o cheiro, para quem não fuma 100 quilômetros, né? Sim, o cara exala, cigarro, nicotina, né? Eu fumo, então eu sei disso. Então, o que acontece? Daí Chico disse o seguinte, né? Dele, olha, né? Aquele jeitinho de Chico, né? Olha, ele assim, como que eu vou poder falar uma coisa para ele, né? Porque, veja bem, eu adoro ler, e ler para mim é um vício. Imagine se me proibissem de ler. Eu acho que me faria até mais mal, e não sei o que e tal. Daí, diz que ele aí, tal. Não que Aí ele o tenha cara gostou incentivado. automaticamente do Chico, né? Não que ele tivesse incentivado, mas ele disse assim, Sim. é um vício que é um pouco mais difícil, talvez. Ele, com certeza, ele deve conhecer todos os males, não tem fumante que não sabe, né, de todas as consequências, etc, etc. Mas é um vício, depende e é individual, né? Como ele disse, no caso dele, eram os livros, né, que ele gostava de ver. Gente, eu não podia deixar de falar, mesmo que eu não trouxe um slide especial, né? Mas eu gostaria de falar de uma das religiões ou doutrinas que nós temos aqui no Brasil, né? Nós falamos ali do espiritismo kardecista, no caso, né? Espiritismo. Daí, na parte de espiritualismo, nós temos também outras religiões. E não podia deixar de falar da Umbanda. A Umbanda, ela já lá por 1685, lá no comecinho, quando vieram os escravos, né? Os indígenas e cristãos, tal, cristãos, eles já praticavam a sua religião, vamos dizer, que é de matriz africana, né? A matriz deles é africana. Tanto que tem a história do Santo do Pau Oco, porque os jesuítas e tudo mais, e quem trouxe, aliás, tanto jesuíta como outros, queriam que eles professassem a religião cristã, católica, né? E eles tinham suas tradições, eles trouxeram suas tradições. Então, eles tinham como se fosse um altar, um negócio de madeira, assim, que era oco.
E em cima eles colocavam os santos católicos, porque eles eram obrigados a rezar para os anjos, os santos católicos. Só Sim. que na parte de baixo tinha os santos deles, né? E então, por isso que diz Santo Pauoco, porque tá ali, né? O que é dele estava guardado ali embaixo do jeito Eu deles. lembro Daí outro de, eu lembro de, desculpa te sincretismo. interromper, Joe. Eu lembro de ter Oi. estudado antropologia, né? E era Aham, muito interessante essa questão, né? Que foi uma sim. questão de sobrevivência, vamos falar assim, de sobreviver à religião no país, né? Sim, E o que eu achei, eu acho que talvez você vai falar isso aí, o que eu achei brilhante nessa liberdade deles poderem expressar a fé foi que eles decidiram, rolou um sincretismo, né? sim, Então, eu lembro de uma questão que chegaram, era uma história, né? Que chegaram lá, mas vocês estão, isso aí não é catolicismo? Não, é sim, olha lá, aquele santo ali. Então, tem santo que ele, o católico é, sei lá, X, e para o bandista é Y, né? Mas ali, exato. figuramente, parece ser uma coisa única, né? E foi uma forma Sim, inteligente de manter as tradições, né? Isso a exato. antropologia fala bem sobre isso, é interessante. Exatamente, tanto que eles, por exemplo, Ogum, que é guerreiro, eles pensaram em guerreiro, senhor do ferro, etc, tal. São Quem Jorge, não que é? é São Jorge? Ah, então, ficou o São Jorge, ficou Ogum, né? Isso, Daí, isso. quem que é Nossa E Senhora tem Santa Bárbara? É, Tem Iemanjá com Nossa Senhora. exatamente. Santa Bárbara que mandou daí, daí seria quem? Seria Iemanjá. E então cada um, né, foram fazendo esse sincretismo para poder adorar. Eles estavam olhando para um, mas pensando no outro, quando eles não podiam ter ali embaixo, né? Então Sim. cada um tinha um ponto, né? Um ponto em comum. Mas daí a Umbanda, só em 1909 mesmo, né, que ela foi assim, registrada, vamos dizer, como Hum. religião, etc. E a Umbanda, embora seja de matriz africana, tenha orixás ancestrais, Umbanda, é totalmente brasileira. Como assim brasileira? É. Entende? As origens dela ela tem em comum com os de lá, orixás, que não é o mesmo número, são 9 orixás, é diferente do candomblé, que tem um número bem maior, né? E totalmente assim, diferente, porque ela já misturou, a Umbanda, ela misturou a parte cristã também, né? Porque ela fala muito em Jesus, tanto que nessa parte de sincretismo tem Oxalá, Oxalá é Jesus, né? Eles falam Oxalá maior, seria Deus, e assim vai, né? E o que significava essa palavra Umbanda? Magia e arte de curar. E também além onde moram os espíritos, nas duas partes dessa palavra, nessa e banda, né? Então, o banda seria além onde moram os espíritos, e essa primeira, deles ali, era a magia e a arte de curar. Então, muitas pessoas às vezes não sabem dessa dessa parte da religião, e é muito linda, tudo é uma questão de cada pessoa, por isso que é importante quando tem aqueles encontros anuais, sabe, contra a intolerância religiosa, que vão todos, né, podem todos estar juntos, né, processando a sua fé Só. livremente, né. E agora, gente, olha só, onde que nós estamos? Então, chegamos, né? Estamos tendo o maior número de avistamentos de OVNIs de todos os tempos. O que faz muitos. Tio, Oi. a gente tem que chamar essa parte aí de Momento Moreira. Ah, sim! É o Moreira, depois vai ver lá. Vamos ver, né? Então, para você ter essa ideia realmente, né?
como eu disse, de todos os tempos, nunca tivemos assim um número tão grande de avistamentos. Mas o que Sim, é importante isso? Faz repensar os vários níveis da consciência, talvez nos colocando em uma irmandade planetária universal. Para vocês terem uma ideia, foi inclusive Chico Penteado me mandou dois vídeos maravilhosos, maravilhosos, de uma pessoa que, aparentemente, por uma questão aparentemente simples, ela foi sair do carro, o filho foi sair do carro, bateu a porta na cabeça, ela teve problemas, né? E ela acabou entrando em coma, porque os médicos não sabiam que ela não podia com alopatia, significava esses remédios normais, ela só podia com homeopatia, e cada vez ela piorava a situação dela cada vez mais, e ela acabou como ela estava tendo convulsão uma atrás da outra, não ia suportar, eles deixaram ela em coma, ela ficou em coma por um mês e uns dias, uau, porque quando eles iam tentar desacordar, ela não dava, ela não estava respirando, ela teve vários outros problemas, né? Chegou um dia, os médicos disseram, vamos ter de desligar os aparelhos, só que o esposo e família têm de assinar, porque ela pode não reagir, né? E, por outro lado, também reagindo, ela pode ter sequelas. Isso é história real, não é conto, tá, gente? E o que que acontece? Daí tem uma parte incrível que ela disse assim que o médico dela, um deles era depois dela já ter sido transferida no primeiro hospital que era no caminho, deram só um remédio para ela dormir, o que ocasionou pior, começou a dar as convulsões devido a isso, que ela não podia ter tomado. Depois foi para um hospital que eles viram que eles não estavam em condição de atendê-la, depois ela teve de mudar de hospital e coisas assim, tá? Foi bem complicado. E eles iam ter de desligá-la, daí até esse médico disse que ela mesma em coma com todo esse negócio, ela viu que ele pegou, apertou a mão dela e ele falou o nome dela, dizendo, reaja, eu vou ficar com você a noite toda, eu sei que você está me ouvindo, eu sei que você consegue me ouvir, me perceber, você precisa dar um jeito de ajudar teu pulmão, você vai ter de respirar, bababá. Vou ficar a noite toda, eu e mais uma pessoa, vamos estar aqui nos revezando, né? Dá um sinal pra gente, volta, e coisas assim. É muito emocionante, gente. Depois eu vou contar a parte que ela voltou. Mas antes disso, nesse tempo de coma, ela eu creio, como esse aqui é meu último slide, se pode voltar que eu acabo contando olhando para as pessoas. quer que eu volte aqui? Peraí, deixa eu, Sim, aqui. Quer que eu tire ele daqui? Quer pode, que tá, pode tirar. Deixa eu assim? ver, porque deixa eu parar, aí eu tenho de parar aqui a partilha, né? Isso. Tá, deixa eu voltar aqui e ver você, que eu não estou vendo você. Ah, tá, eu não estava vendo você. Então, gente, continuando a história dela, né? Então, nesse tempo que ela estava em coma, ela foi para um lugar, né, que ela meio que, ela, no começo, antes dela entrar, deles induzirem, que ela já estava tendo um atrás do outro, e ele disse, não, temos de colocá-la a dormir, porque ela não vai aguentar, não tem cérebro que aguente. Então, por isso que eles induziram o coma. E ela esteve em outro lugar. Ela falou para um primeiro estágio, onde que vieram dois seres, né? Ela disse, dois seres altos, assim, bastante iluminados, etc., mas que você não diria assim, nem que ele era homem, nem que era mulher. Ela disse que não tinha essa percepção de sexo neles, né? E ela meio que foi com eles, mas ela não sabia ainda como fazer. Ela simplesmente foi, eles levaram do lugar que ela começou a enxergar assim o planeta, né, que estava
no planeta Terra. E daí ela pegou e meio que estranhou. De repente ela estava num lugar que parecia uma nave, mas uma nave enorme. Ela disse que ela via assim só, não fosse vidro, fosse meio iluminada, meio que se não via assim paredes, vamos dizer, né? Uhum. E exato, e nesse lugar ela pega, então uma hora de live, quero ver se não me estendo muito, mas eu achei muito interessante. E nesse lugar ela pega, ela vê crianças, ele mostra. Vou voltar no ponto-chave. Nesse momento, ela vê, né, quando ela começa a entrar nesse lugar, num corredor, ela começou a ver seres que ela não tinha familiaridade antes de ir. Não era a parte de estudo dela, etc. Embora ela conhecesse alguma coisa, não era a parte de estudo. Ela viu um reptiliano, ela viu uma pessoa de Sírios, ela viu de... tem Sírios, tem outros lugares. Eu não lembro bem de cada ser, mas ela meio que descreveu como eles eram, reptiliano mesmo, com cauda, etc. Outro com... Tem, acho que de Sírios, que é cabelo, mas não é cabelo. Ela disse, era como se fosse algo assim, que imitava um cabelo, mas não seria de um outro material, como as roupas, etc. Uhum. E outros seres assim, e eles estavam depois indo para uma grande reunião. Ela não estava participando diretamente, mas ela estava no local, vamos dizer. E nesse local tinha pessoas, assim, de todos, assim, era uma multidão de pessoas. Tinha alguns seres humanos junto, né? Uau. Tinha alguns seres humanos, no entanto, a maioria eram de outras galáxias, né? Dessa nossa família planetária. Sim. E estavam, assim, discutindo sobre questões do nosso planeta, situações do nosso planeta, etc. Enfim, só para... Depois eu vou ter mais um pedacinho para eu contar. Sabem qual que é essa reunião que ela esteve? E Não faço cuja ideia. data... eu vou falar. 26 de setembro de 2009. Vocês lembram da data limite de Chico? 26 de setembro de 2009. 2009, você falou? Eu não sei se dia 26 exato, acho que é 26 de setembro de 2009. Enfim, se vocês procurarem data limite, Chico fala dessa reunião que teve e com sobre todo aquele assunto. Você já joga um Google aí para nós. Estou pesquisando aqui para ver. Joga um Google. É assim, a Maria 20 de julho da de Graça 2000. Lobão falou do Zélio de Moraes, fundador da Umbanda, exato. Eu acho que eu anotei em outro lugar, que eu não lembrava, então, o nome exato dele, por isso eu não disse Maria Lobão, mas é exatamente o Zélio. 20 de julho de 2019. Então eu falei errado a data. Então eu que confundi a data. Eu só sei que 50... Falou no Pinga Fogo, não foi isso? Não é... Não foi naquele programa Pinga Fogo que ele falou? Essa parada? Não, ele falou sobre, mas a data limite que aconteceu não foi em 19. Foi em 2019, fez 50 anos, não é isso? Que teve essa reunião, ou ia ter essa reunião. A data limite está falando que é essa data aí, ó, 20 de julho de 2019. Tá, talvez eu esteja, não guardei na minha memória exatamente a data, né? Mas que tinha a ver com essa reunião, né? De decisões, assim. E ela falou que nesse momento ela encontrou Jesus. Ela disse o seguinte, que a vida toda dela, a avó dela era budista, e ela sempre mantrou para Buda, ela fazia os mantras, para tudo na vida dela, ela mantrava para Buda. Ela disse assim, jamais esperava encontrar Jesus. Para mim, se eu fosse, talvez eu achasse que eu podia encontrar Buda. Mas ela disse assim, que ela sabia que era Jesus, no entanto,
A data limite é 50 após o pouso da Lua. Exatamente. 50 anos após o pouso da Lua. Enfim, só sei que ela disse que teve essa reunião, né? Teve essa reunião, eu só tenho de ver com ela lá nesse vídeo direitinho, mas coincidia com a data que Chico tinha falado de que houve essa reunião, que estavam fazendo essas discussões, etc., qualquer coisa dentro desse sentido, mas que estavam reunidos lá, né, para tomar algumas decisões em relação à Terra. Eles perguntaram se tinha alguma assim, autoridade máxima. Ela disse, não, tinha representantes de cada um. Vamos dizer que Jesus fosse o representante da Terra, mas tinha. Mas não se notava aquela autoridade como nós temos aqui. Ela disse, sim, era diferente, não é uma hierarquia, a hierarquia assim, é espiritual. Não é como a nossa hierarquia, né? De poder, de mostrar poder, não era tipo assim, uma igualdade vamos dizer, da conversa, mas eles estavam tratando nessa reunião, né? Para mim, a não ser que eu tenha entendido muito mal, que era a mesma que Chico falou. Se não for, eu posso, como eu digo, eu volto atrás tranquilamente, porque a história não é minha, é dela, eu que estou só repassando, né? Mas que estavam nessa discussão. E ela viu numa parte de fora que, tipo, como se fosse uma grama. Ela disse, parece grama, mas não é grama, é uma coisa assim, diferente, parecia grama. E tinha muitas crianças, e essas crianças eram como se fosse os engenharia, o pessoal responsável pela engenharia, porque diz que eles moldavam algo ali, e a partir dali que apareciam, como dizer, que fosse uma casa, que precisasse ir para algum determinado lugar, um invento, qualquer coisa, era a partir daquelas crianças. E ela estava sendo convidada para trabalhar com eles, era para não voltar. Daí ela disse assim, não, né? Eu não quero, né? Por que você não quer? Né? Você já tinha se comprometido, né? Nós já tínhamos te avisado que você viria, depois eu conto isso, avisado, etc. É para essa tua missão agora. Dela disse, mas eu não tenho livre-arbítrio, eu quero ter o livre-arbítrio, porque afinal de contas eu tenho meu filho, tenho não sei quem, eu achava que eu seria útil, né? Eu não estou preparada para morrer agora. Eu não gostaria, me deixa eu voltar. Pense bem, se tem certeza? Tenho, né? Então tá, né? Então, mais ou menos desse Mas você já pensou que coisa surreal, né? Imagina, passar por uma experiência dessa. Deve ter sido muito louco, né? Ela disse que ela demorou mais de 3 anos, porque ela teve tanta informação, tanta coisa, para ela tentar conciliar aquilo. Ela disse assim que, até quem entrevistou perguntou se era uma missão dela, ela disse, eu não vejo isso como uma missão, mas eu pretendo, no máximo, escrever um livro, mas ainda não estou pronto, eu acho que não estou pronto o suficiente para escrever. Porque ela disse assim que umas 2 semanas antes de ocorrer esse acidente com ela estava assim dormindo, foi acordada e disse que apareceu, segundo ela achou que eram anjos, né? Como eu digo, outra pessoa talvez interpretasse diferente, ela disse que eram mais bem altos, sabe? Bem altos ao pé da cama dela, avisando que ela ia desencarnar. Ela ficou desesperada, ela acordou o marido, disse que ex-marido, né? Na época, marido. E, nossa, apareceu 2 anjos para mim, dizendo que eu vou morrer, que eu não quero morrer, porque não sei o que, não sei o que. Para, isso é sonho, dorme aí, sossega. Ela disse que ele virou para o outro lado e dormiu. É complicado para acreditar, né? O cara tá dormindo, de repente. Sim, uma dessas, eu só sei que nisso ela pegou, né? E aconteceu tudo isso. Ela conta quando ela voltou, como foi e tal. Ela não estava enxergando, demorou uns dias, ela via sem os olhos. Ela conseguia ver tudo, mas eles viam que os olhos dela não estavam funcionando, vamos dizer assim, mas ela estava vendo. Nossa, ela não é... Qual que é o nome dela assim, mesmo, Gil? Eu tenho de pesquisar aqui,
por causa que como eu assisti, e veio a calhar de contar agora, assim, porque eu achei tão Nossa, lindo, demais essa e de história. repente até eu quero que vocês, quem passou para mim, eu vou passar para você, depois você pode colocar na descrição para as pessoas que se Ótimo. interessarem. Que eu ia até fazer um resumo e colocar no meu canal, mas qualquer pessoa pode fazer isso também. Quer ver? Sim. Deixa eu ver. Tá. É, eu vou passar os dois para você. Quem estava entrevistando ela era Roger Penrose, o dor de saber. Até uma frase de Jesus: Eu sei como é difícil deixar que a terra saia de você. Mas ela fala muito em Nossa. amor, gente. É coisa fantástica, é coisa fantástica. Ah, Deixa eu, você eu me vou. passando, eu coloco na descrição, não tem problema. Aham, eu vou colocar, vou mandar. Mandei um para você agora. Ah, você está mandando aqui? Agora. Eu estou mandando pelo WhatsApp daí, Ah, tá. porque depois você. The pain of knowing how much people. Veio em inglês? Acho que é O a Chico dor do falou sobre saber, né? A sim. dor do saber quando a gente erra no planeta. Sim, sim. Mas eu te mandei o que estava em inglês ou o que está em português? Você mandou dois aqui, deixa eu ver, peraí. Esse planeta é para experimentar a Experimentar a frequência frequência do do amor. amor. Aham. Isso. E Aí tem o depois outro, ali diz assim: Eu sei como é difícil deixar que a terra saia de sai de você. você. Nossa, eu vou querer ver isso aqui. Não, eles são fantásticos, né? Então, eu tinha preparado algo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu tinha só uma finalização, porque eu acabei agora. É que eu fiz anotações, né, para eu não me perder. Mas eu acabei me perdendo ali na finalização. Mas depois você até passa para as pessoas, isso acho que vale a Passo? pena ver, né? Porque ela fala muito do amor, né? E ela fala assim, até como ela diz assim, ela sempre foi tida como uma pessoa um pouco fria, porque ela diz assim que ela ama. Então, daí a mãe dela pergunta: Você me ama? Amo. Dela disse: Mas você. Ela disse: Pois é, mas eu amo a mãe. Vamos dizer, eu amo esse copo d'água, eu amo o cachorro, eu Amo amo a tudo, né? árvore. Dela disse: Não, mas eu sou tua mãe, você me amar diferente. E ela disse assim: Eu não sei amar diferente, eu sei amar. Ela disse: Entende? Então, e ela viu que a terra, que Gaia, né, que eles também chamam de Gaia, é puro amor, que a terra, ela irradia, sabe, luzes maravilhosas, né, de amor. E diz que esse é o motivo que nós estamos aqui, para aprender a amar, né? Então é isso que eles estão tentando ver. Não são todos. A Terra tem essa particularidade. Cada lugar, vamos dizer, outros planetas, outros universos têm particularidades. O planeta Terra é esse treinamento, esse ensinamento, é o amor. Então, ele É seria o assim, maior quase como se fosse desafio, né? o coração, né? O coração, porque, vamos dizer, a parte desses outros planetas, do universo, que seria, um é a cabeça, outros são os braços, outro é a parte da inteligência, que eles estão anos-luz mais adiantados que a nossa é o coração, né? Então, o Mas, planeta Terra é o coração, é o amor, é isso que se espera para que corrija tudo, todos esses males, essas coisas, né? É chegar nesse ponto de um amor assim incondicional. Então, como eu disse, cada um tem a sua crença, excelente, tá tudo certo. Nós viemos trazendo, mostrando, uns concordam com isso, com aquilo, aquele outro, tem a parte que é história mesmo, tem as escolhas individuais, que quando nós falamos, história é fato,
é comprovação, é ciência. Uhum. É religião ou espiritualidade, é fé e crença. Então, que cada um mantenha-se com a sua, ou, claro, né, como eu digo, a gente diminui a ignorância conhecendo, que às Essa, vezes, né, tem essa parte aí, como a gente diz agora, assim, que nós estamos numa parte de consciência, de abrir mais, porque muitas vezes, quem sabe algumas coisas que nós somos ensinados ou doutrinados, era só para um controle nosso, né? uhum. Através de medo, etc. Agora, nós temos essa liberdade do despertar, do sair da Matrix. De E escolha, né? É importante ter é essa essa liberdade, né? questão, A essa gente até questão. falou dessas questões de religiões de matrizes africanas que passaram e ainda passam, né? Embora hoje tenha uma proteção maior, mas imagina, você não poder, você tem que Processar sua fé, como muitos camuflar, né? lugares. Tem que Sim, camuflar. tem muitos lugares que vai lá uma pessoa querendo doutrinar aquele povo, e eles não estão para isso, não, acaba morrendo mesmo, Uhum. entende? Então, são estágios diferenciados na Terra, né? Sim. E, e contam com a pureza, né? Com a pureza de sentimento, que um dia chegue assim, de você aceitar o outro, né? Ou seja, ser verdadeiro, né? Que às vezes não é só uma questão de aceitar o outro, ser verdadeiro. Como ela, numa ocasião ali, que ela viu que dentro da Terra também tem seres, e tem seres que eles são muito parecidos com as próprias rochas. Eles têm fisionomias, eles são quase como rochas, e eles trabalham, né, na parte interna, tal, da Terra. E ela disse, nossa, que feio. Mas ela foi tão honesta de Uhum. achar feio, não era um feio assim de, sabe, era, eh, Não era um se feio com você for preconceito, ver, né? Não era um feio aham, com preconceito, talvez, sim, né? sim. Gente, então nós viemos desse caminho ali, hoje concluímos essa parte, como eu disse, assim, é tudo bem, um pedacinho de cada uma, só para vir trazendo Dá essa, para falar com essa questão profundidade, né? história, é, e quem quiser se aprofundar em cada um é livre para isso, né? Sim. E, Senão e seria agradeço. o quê? Acho que não daria nem um ano para contar tudo, né? Não, cada uma, porque tem pessoas que estão há 40 anos estudando Sim. vamos dizer, né, mistérios, né, ocultismo, etc. Uhum. São peregrinações, é a vida dedicada a isso. Sim. Então, a gente só pode dar uma ideia, né, e mostrar no tempo como que foram surgindo, foram aparecendo. Seria Boa. isso por hoje, senhor fantasma. Aí, ainda bem que ele não me chamou de Bino, né? Pelo amor de Deus. Não, e nem do nome próprio.